Olá, bem-vindos! Estou muito feliz de ter vocês aqui em mais uma edição do Pela Lente. A gente veio aí de uma leva, né, de falar de literatura, falar de livros e tudo mais. No último a gente falou de filme, hoje a gente vai falar de teatro. Aqui é muita cultura, muita coisa. Antes da gente falar do espetáculo que a gente vai falar hoje, de quem é a nossa convidada maravilhosa que você já viu nas divulgações, queria lembrar que nós temos o nosso Apoia-se, então aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, onde você recebe vídeos exclusivos que só vão ser disponibilizados para o mundo um mês depois. E lá tem dica de filme, de série, de livro, né? Muita resenha e tudo mais. Ficarei muito feliz em ter vocês lá, além de coisas do campo da comunicação, que é a minha área de estudo e de atuação. Então, R$ 5 por mês você ajuda esse canal a continuar existindo e produzindo. Tem também os links das minhas redes sociais todos, caso você queira aí me conhecer melhor, conhecer meu trabalho, interagir e tudo mais. Ficarei muito feliz em te receber. Mas vamos lá. Relatos de coletividades cariocas, seus saberes e lutas por uma cidade mais justa e inclusiva estão no cerne do espetáculo Mariposas Amarillas. Muito bom, que eu já gasto meu espanhol aqui falando com vocês. Uma peça idealizada, escrita e dirigida por Inês Viana, a nossa convidada de hoje, que eu já vou botar aqui na tela. Estou muito feliz de tê-la aqui. A peça foi construída com a colaboração ativa do seu elenco de 6 atrizes, a partir de histórias de 6 coletividades no Rio de Janeiro, grupos formados por pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades e nos seus entornos. O espetáculo está em cartaz no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, no Maitá, e teve incentivo do Programa de Fomento à Cultura Carioca, o FOCA, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura. A nossa convidada, a carioca Inês Viana, é atriz, encenadora, dramaturga e professora teatral, com bacharelado em artes cênicas e pós-graduação em direção artística pela CAU, no Rio de Janeiro. Desde 1984 é artista de teatro, televisão, cinema. Você com certeza já viu ela em algum trabalho. Com certeza. E acumula vários prêmios e indicações. Shell, APCA, PTR, Prêmio Qualidade Brasil, Prêmio Questão de Crítica, o FITA, o Prêmio Contigo. Troféus na casa dela. Imagino, mas já imagino chegando aqui, ó, troféus. Tem 2 dramaturgias suas publicadas pela editora Cobogó, que é a última peça e Partida. Nos anos 90, participou do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, um grupo consagrado, dirigido por Aderbal Freire Filho. Durante 16 anos, Inês Viana manteve uma parceria artística com o escritor Ariano Suassuna, que culminou na fundação da sua companhia Omondé, criada em 2009, junto com 9 atrizes e atores. O grupo já encenou 8 peças, só de autoras e autores nacionais, como Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Graça Passou, Jô Bilac, Alcione Araújo, entre outros, e teve várias indicações e prêmios, e agora está completando 15 anos aí a companhia. Já falei muito, agora a gente vai ouvir essa maravilhosa. Bem-vinda, muito feliz de te ter aqui. Obrigada, Manu. Eu que adorei esse convite, que bacana, que bom também que você foi assistir a peça, né? Fiquei muito feliz com a sua presença lá. Não, fui assistir ontem, já estava até aqui te falando, né, de como a gente saiu, assim, muito reflexivo, impactado. Eu e meu namorado, ele saiu, assim, ele também é ator, então ele já saiu com ideias e pensando e coisas, sabe? Aquela peça que movimenta a cabeça, né? Muito bem-vinda, muito feliz de te ter aqui. E aí, queria já com você, com suas palavras, sua experiência, contar um pouquinho pra gente sobre a história do espetáculo, que eu já, enfim, dei aqui uma passadinha, e como que surgiu a ideia de produzi-lo. Então, você até comentou aí no início que eu idealizei. Na verdade, eu idealizei junto com o Ben Medeiros, que é o diretor de produção, e nós entramos no edital do FOCA e ganhamos. Eu acho que é um tema bastante urgente, né? Da gente falar sobre a nossa cidade, porque a peça se passa na cidade do Rio de Janeiro, em 6 coletividades, né? Na verdade, é uma narrativa sobre 6 coletividades, que são mulheres que fazem pelo coletivo, pelo entorno em que elas vivem, né? Além dessas 6 mulheres, a gente também acrescentou a mulher do deserto, porque, né, a gente está falando de Brasil e eu queria falar também sobre América Latina, e o título é uma provocação, Mariposas Amarilhas, porque o Brasil é o único país da América Latina que não fala o espanhol, né?
E aí a gente colocou também a Mulher do Deserto, que é uma mulher que vive no deserto do Atacama, no Chile, catando os ossinhos, né, procurando os desaparecidos, filhas, filhos, parentes desaparecidos pela ditadura do Pinochet. Na verdade, ela representa várias mulheres e vários corpos, mais de 200 corpos, me parece, que já foram encontrados por conta dessas mulheres que fazem esse trabalho juntas, mas em absoluta solidão. Tem também, a gente quis homenagear o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né, que faz o Macondo, é como se fosse uma metáfora da América Latina, e a gente pensou, então, a Úrsula Iguarã, que é a grande matriarca, que ela percorre 7 gerações, vai morrer com entre 115 e 122 anos, e a gente pinça de lá essa personagem também, que também recebe essa vida. Então, tem essas 2 ficções, e as outras personagens são todas reais, todas frutos dessas 6 entrevistas que eu fiz ano passado, nessas coletividades, né? Que é ai, meu Deus, no Quilombo Ferreira Diniz, que tem a tia Cida, que faz uma feijoada todas as sextas-feiras, e praticamente esse quilombo é provido por conta dessa feijoada. Moram 12 famílias, um quilombo que existe na Glória, né? Tem também as Meninas da Gamboa, que são senhoras que começam a fazer teatro a partir dos 65 anos, né? Muitas delas, quando os maridos morrem, porque os maridos não querem vê-las fazendo arte, né? Temos também a Guardiã das Matas do Borel, que é a tia Márcia, que há 20 anos ela e as vizinhas vêm plantando árvores ali na parte da usina, né? Chegando ali no Borel, para que fique mais fresco, né, para que as pessoas comecem a sentir um ventinho, porque ela diz que quando a gente chega na estufa, na Praça São Penha, a gente parece estar entrando numa estufa. Aí temos também a Aldeia Vertical, que é a Niara do Sol, que são 20 famílias indígenas que moram ali, no Estácio, essa aldeia vertical, e aí ela conta, né, assim, como é viver dentro dessa cidade do Rio de Janeiro, né, e aí tem toda sorte de violência, enfim, tem acolhimento, mas tem muita violência também, que eles sofrem ali, e tem a Casa NEM, né, que na verdade a gente foca no Prepara NEM. A Casa NEM é uma casa idealizada também pela Indianari, e recebe as meninas trans e transexuais que foram expulsas de casa, e no caso a gente conta a história da Wescla, quem eu entrevistei, que veio de Sobral, do Ceará, para cá, para o Rio de Janeiro, e hoje ela está no mestrado. Então, assim, que é isso, a educação muda a vida das pessoas, né? Então, acho que eu falei de todas, acredito que sim, acho que não faltou nenhuma, não, né? Coletividade, para a gente Eu falar. acho que não. Como que foi esse processo das entrevistas? Eu achei muito legal, e vocês deixam muito claro isso no espetáculo, que todo mundo participou dessas entrevistas, né? Então, a gente assistindo o espetáculo já entende um pouquinho de como foi a preparação para que ele existisse, para que ele acontecesse. Como é que foi esse processo das entrevistas e a escolha dessas coletividades? E como que foi as atrizes também participarem dessa produção toda, né? E não chegarem com um roteiro pronto, mas acompanharem isso. Na verdade, as atrizes não participaram das entrevistas. As entrevistas, Ah, tá. elas não participaram das entrevistas propriamente ditas, porque eu fiz essas entrevistas no meio de uma novela que eu estava fazendo, Terra e Paixão. Então, quando eu tinha uma brechinha, eu e o Rodrigo Menezes, que é o nosso fotógrafo, enfim, e nosso videomaker também, ele ia comigo para registrar, a gente gravar e registrar essas entrevistas. Eu fiz uma pesquisa, assim, há 2 anos que eu venho pesquisando com o BEM, a gente fez um levantamento de lugares, assim, né, desses entornos, dessas mulheres que fazem, além de terem as suas ocupações, elas ainda pensam no coletivo e pensam em melhorar a vida das pessoas, assim, é sensacional. É um aprendizado mesmo. Então, eu fui conversar com elas durante o ano passado, e cada lugar que eu chegava era um universo, assim, dava vontade de fazer uma peça de cada lugar, né? Porque, inclusive, a gente ia para a Maré também, porque tem as mulheres da Maré que eu queria entrevistar, mas a Maré estava em guerra, não sei nem se ainda está, eu não podia entrar lá. Então, eu não consegui entrevistar também
as mulheres da Maré, que também fazem um trabalho fantástico. Ah, desculpa, eu esqueci de falar da Cozinha Solidária, acabei de lembrar. A Boa, Cozinha né, do Solidária também, MST. a Cozinha Solidária também, que faz, elas já fizeram mais de 2.500.000 pratos, né? Fica na Lapa. Entregam, e são da Lapa, quer dizer, na verdade, pelo Brasil são 47 cozinhas, aqui no Rio de Janeiro tem na Lapa, e elas entregam, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade e com apoio de outras pessoas. Quem quiser pode apoiar, enfim, e também pode ser voluntário para entregar, para formar fila, para ajudar ali, né? Elas recebem, e é muito bacana também esse trabalho. Então, enfim, então aí eu fiz essa pesquisa, esse levantamento um pouco desses lugares, e fui chegando, né, muitas pessoas também, por exemplo, a guardiã da Mata do Borel foi a deputada Tainá de Paula, que passou, eu estava numa lista dela de transmissão, ela me passou uma entrevista em espanhol da tia Márcia, que é a guardiã das matas, e eu falei, nossa, preciso entrevistá-la, pelo amor de Deus, e ela conseguiu, então, um contato, e eu fui falar com ela. Então, a gente teve também assim um apoio, né? A Zahri também, que nos indicou, que é uma atriz, acabou de ganhar o Prêmio Shell esse ano, um espetáculo maravilhoso chamado Azaraí, que ela fala sobre a mãe dela e tal, e ela morava nessa aldeia vertical, e ela indicou para a diretora que está no nosso espetáculo, a Denise Stutz, então ela falou, fala para ela para conversar lá com o pessoal da aldeia vertical, né? Aí eu encontrei com a Niara do Sol e consegui essa entrevista com ela. Então, assim, eu cheguei, na verdade, aí eu comecei a fazer o texto, eu cheguei assim com mais ou menos, vamos dizer, sei lá, 75%, 80% já do texto proposto para as meninas, e obviamente que elas também trouxeram uma realidade delas, porque como você viu, a gente tem aquele prólogo que fala das avós, né? Então, as avós, muito dali, são as minhas avós de fato, mas elas também puderam colaborar e contribuir com as avós. E temos a maravilhosa. Eu vou falar já o nome das atrizes, porque eu lembrei também da violoncelista, né? Que a gente tem a Maria Clara Vale, que é sensacional. Então, o elenco é formado pela Aline Ulbricht, pela Carolina Virguez, que é colombiana, pela a Damiana Inês, a Denise Stutz, a Lux Negri e a Simone Mazer. É maravilhoso. E são, assim, atrizes maravilhosas, todas, né? Você vê. E o que eu acho muito legal, que, bom, do que eu conheço do trabalho de algumas delas e fui vendo, é que o espetáculo foi tirando o que elas têm de melhor no fazer teatral dela, né? Delas. Parece que ó, ela é muito boa fazendo isso aqui. E aí o espetáculo usa isso, né? Isso foi uma coisa que foi trabalhada, mesmo que eu fiquei vendo de fora, me pareceu isso. Falei, cara, vamos usar o que elas sabem fazer de melhor, o trabalho corporal, o canto, né? E foi pensando. Teve isso. Exatamente. Elas, na verdade, elas compraram muito essa ideia, elas ficaram muito apaixonadas pelo tema, e todas elas, assim, sabe, assim, foi um dos processos mais incríveis que eu tive na minha vida mesmo, assim, e esse ano, eu falei, que coisa legal ter feito essa peça nesse ano, que eu completo 40 anos de profissão, né, eu comecei em 84, então já é a segunda peça, né, a primeira foi o Partida, que eu faço com a Denise Stutz, que é minha parceira já de tanto tempo, de trabalhos, e aí esse segundo trabalho que a gente fez, e as meninas compraram essa ideia. E é exatamente isso que você falou. Gente, você que canta, vamos cantar aqui. Você que dança, vamos dançar aqui. Então a gente ia, né, cada uma trazendo o melhor de si, o melhor que já faz há tanto tempo, né, colaborando. Teve isso. Né? E aí, como que, você já falou um pouco, mas se quiser desenvolver, como que 100 anos de solidão entra na história, né? Como você falou, a gente tem a Úrsula, essa matriarca aí que perpassa várias gerações, um símbolo das mulheres latino-americanas, e ela tá ali entremeando todo o espetáculo, volta e meia a Úrsula aparece, e o próprio nome da peça, né, as borboletas amarelas em português, é uma referência a uma passagem dessa obra do Gabriel Garcia Marques. Então, né, com esse nome, você já falou, mas vamos desenvolver, vamos aprofundar. Com esse nome, com esse espetáculo e com essa personagem, a gente percebe que a gente não está só falando de mulheres cariocas, embora isso seja enfatizado, que é um espetáculo que, se viajar, vai levar o nome do Rio de Janeiro para muitos lugares.
Mas a gente está falando de mulheres brasileiras e mulheres latino-americanas. Nós temos muitas similaridades com as nossas irmãs latino-americanas, né? Então, como que a Úrsula entra nessa história, né? E a importância dela para essa construção toda, de que somos muitas num continente enorme. Exatamente. Na verdade, eu acho que a gente não devia separar muito mulheres brasileiras e mulheres latino-americanas, porque nós somos latino-americanas e a gente está muito distante também dessa realidade, né? A gente, eu acho que um pouco por conta dessa não só ocupação, mas dessa nossa herança americana, né? Um pouco essa imposição dos Estados Unidos, eu acho que a gente quer desgrudar um pouco. E eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais, também compor, né, essa latinidade toda, essa latinidade americana. E aí, o que acontece? Os 100 Anos de Solidão é um livro que eu li aos 14 anos, depois reli algumas vezes durante a minha vida, porque é exatamente isso que eu estava falando, né? Eu acho que é um livro que traça um pouco Macondo é uma metáfora da América Latina. E aí a Úrsula Iguarã, que eu acho que é a personagem, ela é uma mulher de nervos inquebrantáveis, né? É uma mulher que ela não se dobrava, ela estava sempre à frente. Ela tem uma passagem do livro maravilhosa que todo mundo está usando uma braçadeira e ela manda, e as missas estão suspensas, e ela manda todo mundo tirar essa braçadeira, ela, vamos voltar ao que era, e ela acompanha essas 7 gerações. E, de uma certa forma, eu queria também misturar personagens reais com fictícios, de uma certa forma, né? Assim, colocar uma atriz fazendo uma personagem de um livro, mas como se ela de fato existisse e existe na nossa imaginação, né? Como todo livro. Então, e essa passagem das borboletas amarelas que eu amo, né? Que é do Maurício Babilônia com a Meme, ela já sabia que ele ia chegar por conta das borboletas amarelas que invadiam o lugar onde ela estava, e esse romance deles escondidos dentro do banheiro, que depois a mãe, a Fernanda, descobre, quando ele tenta invadir o banheiro, ela enfim, dá um tiro e mata, né, o Maurício. Então, assim, ao mesmo tempo, eu queria traçar esse paralelo, que essas borboletas amarelas também me parece um retrato dessas mulheres, essas que a gente fala, né, na peça, que vão polinizando por onde elas passam, né? Essa coisa da borboleta polinizar. E a borboleta, ela só dura um dia. Eu não sabia disso, eu fui saber pesquisando para a peça. Ela só dura um dia. E como o nosso encontro, né? A peça que você vai ver, claro, você pode ver várias vezes, mas normalmente as pessoas vão ver uma vez só a peça. Aquele nosso encontro daquele momento. Então, se gerar alguma epifania em alguém que está ali, quiser descobrir esses lugares ou começar a olhar no seu entorno, né? Eu lembro que eu dirigi o Mata Teu Pai, da Grace Passou, e com a Débora Lan, eu fiz 2 versões até, com a Débora Lan e depois com a Açucena, em São Paulo. Essa com a Débora Lan, eu tinha em cena as meninas da Gamboa, elas ficavam em cena. E várias pessoas vieram para mim e falaram assim, Inês, se você não tivesse colocado em cena, a gente não teria olhado para elas nunca, assim, elas passariam por nós e elas são como pessoas invisíveis, sabe? Aquelas mulheres ali que parecem, né, que elas no texto, a Úrsula fala isso, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando como um móvel, que ninguém presta atenção a gente. Eu queria falar um pouquinho também disso de uma forma como tratar dessa questão do etarismo, né? Que é uma questão tão forte também, né? Hoje na nossa sociedade, esse culto à beleza, mas não é beleza, não é beleza de qualquer pessoa, a beleza só das pessoas jovens, né? Então também a gente está trazendo essa questão de uma certa forma, assim. Mas foi por isso, assim, o livro, para mim, é emblemático, é encantador, enfim. E aí eu consegui uma maneira de homenageá-lo e trazer ele também para a cena, né? E quando você falou das meninas da Gamboa, e tem isso que pesa muito, né? A questão como que a gente está falando de mulheres, né? Um espetáculo de mulheres cariocas, brasileiras e latino-americanas, num geral. E como que o homem entra nessa história? Qual a presença do homem nessas histórias todas? E é assustador, né? E são as histórias que nós conhecemos o tempo inteiro de muita gente, né? Então, as meninas da Gamboa, por exemplo, estou lembrando aqui delas, né? De muitas mulheres que queriam ser artistas, queriam tocar um piano, queriam cantar,
ou fazer qualquer outra coisa, não necessariamente artística, e só puderam fazer muitas vezes depois que seus maridos morreram, né? Então, estou pensando aqui enquanto você está falando de como que os homens estão nessa história, né? Qual é a presença dos homens dentro desse espetáculo? E é isso, né? Não, desculpa, te interrompi. Você ia falar Não, mais? eu ia falar é isso, né? E jogar para você. Não, mas é isso, Manu. Os homens, eles estão presentes pela ausência, né? Então, assim, a maioria ali, inclusive das entrevistas que eu fiz, todos abandonaram e abandonam as mulheres com os filhos pequenos. Isso é muito, muito triste, muito sintomático, né? Que acontece em todos os lugares que a gente vê, né? A gente tem milhões de histórias assim desse abandono, de achar que a mulher tem uma função que eles não podem ter dentro de casa mesmo, né? Tem uma galera que está mudando isso, que eu acho mó barato, assim, tem uns meninos até novos, né? É porque eu acho que isso, até eu coloco isso para o personagem da Úrsula falar. Eu acho que isso também vem de uma educação, né? Se você não educa o seu filho ou a sua filha, né? Porque tem uma hora que a Úrsula fala, né? Eu não eduquei meu filho, eu não disse ao meu filho que nós podíamos ser livres, nós as mulheres, e para a filha também, eu não disse à minha filha que nós podíamos ser livres. Então, tem essa questão assim, aí a gente fala, né, que o homem ele sempre pega a bicicleta dele e vai embora, porque ele é livre, né? Mas a mulher, quando pega a bicicleta e vai embora, ela é morta numa fronteira, como a gente viu acontecer com a palhaça Julieta, né? Então, assim, a gente ainda vive um pouco sobre esse estigma, sabe? Que o homem ele vai embora, ele vai para o mundo e tal, ele não assume uma responsabilidade. E a mulher, ela fica e ela assume. Na maioria das vezes, é óbvio que eu estou falando aqui de uma coisa geral, claro que tem exceções, né? Óbvio, São exceções que confirmam a regra, né? A famosa expressão, né? Exatamente. Chamam tanto a atenção exatamente porque são exceções, né? Exatamente. Mas então eles estão ali e todas as histórias são muito parecidas. Eu fiquei muito chocada, porque quase todas elas me falavam a mesma coisa. E tanto que uma delas foi ver com a filha, e a filha começou a chorar na hora do que fala assim: o pai abandonou, ela tinha 4 anos de idade e tal, e ela realmente, né, essa coisa de lembrar que gente, os pais abandonam mesmo. E aí a gente fica com essa. A gente idealiza, né? Acha que são heróis, acham que são pessoas. Sempre, quando é que ele volta? Ele está trabalhando, então você meio que idealiza uma falsa ideia desse homem que ele simplesmente abandonou e foi talvez até constituir uma outra família, né? E talvez até já tenha abandonado essa outra família também, né? Então, enfim, essas histórias aí. Eu tenho uma amiga que ela é, enfim, uma mulher preta de muita luta e tal, e agora ela está também no processo de quimioterapia contra um câncer de mama, e ela fala uma coisa que me lembra muito as histórias dessas mulheres, que é a gente não luta porque é forte, a gente luta porque não tem outra opção. A opção que a gente tem é essa. Não tem opção de Exatamente. desistir não é opção, a gente desiste de tudo ou a gente luta, não é porque eu sou forte, eu queria não ser forte, queria não estar precisando disso, mas é o que tem, né? E eu lembrei muito dela agora, né? Com todas as coisas que eu sempre aprendi e aprendo com ela, e ela repetiu isso muito recentemente por causa do tratamento, e aí, escutando essas histórias, isso tudo veio, assim. É isso, são mulheres que lutam e lutaram dentro desse sofrimento, principalmente de estarem sozinhas, e não só não abandonaram tudo, como dentro do lugar que elas estão, elas falaram, beleza, vamos melhorar isso aqui, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente tem como resolver aqui, onde a gente está? Tá ruim, o que a gente vai fazer? É muito, muito interessante, né? E se a mulher fica doente, você está falando, né? Que essa sua amiga teve câncer de mama. Se a mulher fica doente, ele abandona mesmo. E às vezes, quando o homem fica doente, a mulher fica para cuidar. Então, tem muito isso ainda, que a gente ouve histórias assim, mirabolantes, desses assim, Sim. Sobretudo quando elas ficam doentes, vão embora. Eu estava vendo sobre encarceramento também. A quantidade de homens presos, a fila de mães, irmãs, esposas que vão visitar.
E aí, quando as mulheres são presas, ninguém vai visitar. Ninguém vai visitar. Às vezes, as próprias mães não vão visitar as filhas, vão visitar os filhos, porque isso é uma coisa que está entranhada, né? Principalmente geracional, assim. E não tem, você não tem marido, você não tem irmão, ninguém visitando. Some, acabou, a mulher foi presa, acabou, assim. É uma coisa que com as mulheres, quando elas estão na situação em que elas não podem mais resolver e se bastar, não, é muito difícil ter alguém por elas, né? Lembrei também. Inversão, né? É uma inversão muito louca isso. É uma inversão muito louca, porque é isso, você andar sozinha na noite é um perigo absurdo para uma mulher, né? Você a culpa é sua, né? Tem essa coisa da culpabilidade também, né? Que terminou, sei lá, às vezes até tem uma coisa de comoção pública dos homens, muitas mulheres ficarem do lado de homens, por exemplo, casos de estupro. Muitas mulheres eu vejo que eu falo, meu Deus do céu, ficam do lado dos homens. E, mas coitada, mas ela também, gente, estava usando uma mini saia, sabe? Ainda tem isso muito, assim, e muito, claro que a gente já avançou bastante, eu acho, mas nem um décimo do que a gente não está ainda no mesmo campo, né, de poder, no mesmo campo de várias profissões, por exemplo, a gente não atingiu ainda, né? Então, eu acho legal também. Não pode terminar. Não, porque assim, por exemplo, a nossa presidenta, a única presidenta que a gente levou um golpe absurdo, da pior forma possível, a forma mais machista que teve, né? A Dilma realmente, se fosse talvez um homem ali, talvez não teria sofrido esse golpe, né? Enfim. Não, é que eu ia falar que eu acho também que o espetáculo a gente vive, bom, pelo menos eu vivo, e acho que quando a gente está falando, não sei, do teatro carioca, é bem possível que isso aconteça. A gente vive numa bolha progressista, assim, né? E eu acho que o teatro se retroalimenta e muita gente que frequenta o teatro acaba fazendo parte dessa mesma ideia de bolha. E o espetáculo é muito bom para a gente sair dessa bolha. Entender o que são as realidades, porque a gente vive na nossa bolha, enfim, eu sou uma pessoa que está frequentando a cultura e a vida acadêmica de humanas, né? Porque também não é qualquer vida acadêmica, mas eu estou na vida acadêmica de humanas. Então parece que está tudo melhorando muito, embora a gente perceba muitos problemas. E quando. Ih, gente, calma aí, que eu estou aqui ainda, mas a bateria da minha câmera acabou, ao vivo para todo o Brasil. Mas eu estou aqui, ó, voltei, troquei de câmera. Você vê o que é? Multimídia. Nossa, arrasou. Preparadíssimo. E aí a gente vive disso, então acho que quando parece, né? Teve uma outra entrevista que eu fiz aqui há um tempo, eu falei, não, mas a gente está melhorando, e óbvio que eu sei que tem muito lugar que não, mas o entrevistado fez questão de falar, a gente está melhorando aqui na nossa bolha, mas tem o mundo inteiro em volta que ainda é muito difícil. Então a gente escutar histórias de mulheres de outras gerações diferentes da minha, ou iguais a mim, ou até mais novas, que passam as mesmas coisas que minha avó e que minha bisavó passaram, mostra que determinados recortes sociais e de raça, não. Né? E aí, eu queria falar um pouquinho, antes da gente voltar para o espetáculo, porque você falou aqui que você estava fazendo as entrevistas enquanto estava rodando e filmando Terra e Paixão. E eu fiquei, porque assim, já entrevistei muitos atores em novela, e eu sei que você fica para novela, né? A sua vida é para novela. Você fica, tô aqui na novela, vou gravar 2 cenas. É a sua vida. Você entrega assim, vai, tome conta. Como é que foi fazer essas entrevistas, encontrar esses horários, juntar o teatro com a novela na sua vida e pensando, óbvio, nesse espetáculo, em horários e sua cabeça aqui dividida em várias coisas. Como que é ser atriz nesses 2 espaços e tão ativa e atuante, principalmente num projeto que tem a sua cara e a dos seus companheiros ali próximos? Então, foi pela primeira vez na vida, eu fiz uma novela e eu não fiz o teatro junto, né? Eu não estava em cena ou dirigindo uma peça durante o processo da novela. Eu terminei a novela de gravar dia 13 de janeiro e dia 15 de janeiro nós entramos em sala de ensaio para ensaiar essa peça, né? Que estreou há 3 semanas atrás. Então, eu só conseguia fazer, de fato, as entrevistas. E eu praticamente também gravava todos os dias. Todos os dias. Até porque é uma personagem que foi num crescente, né? Então, imagino que do meio para o final era... Exatamente. Do meio para o final, então, foi piorando.
mas a gente, antigamente, eles meio que concentravam as suas cenas e tal, você ia lá 3 dias, você gravava muito, gravava, sei lá, 12, 20 cenas por dia, mas você meio que matava aquela semana. Agora não. Então você ia lá todo dia, mas gravava 5 cenas, às vezes 10, mas isso era exceção. Gravava 4, gravava 5. Eu acho que tem também eu acho que eu sentia assim, um certo cuidado também. A gente podia demorar um pouco mais nas cenas, sabe? Que foi muito legal também por esse lado, né? Claro, você fica mais presa, mas de todo lado você está ali fazendo aquela obra, você está também entregue aquilo ali, né? Foi muito legal, eu adorei fazer essa novela, Terra e Paixão, adorei elenco, os diretores, autor, fiquei realmente, eu ficava para isso. Mas eu sabia que a gente eu teria que começar esse trabalho em janeiro. Então eu falei, gente, eu tenho que acabar de escrever. Então, às vezes eu chegava exausta da gravação, tomava um banho, sentava no computador e escrevia. Eu precisava, né? Tem alguns livros que me ajudaram também a compor essa peça, e eu ficava assim ali meio que me alimentando, vendo coisas, vendo vídeo, vendo série, vendo também para, né? E aí, quando eu tinha um dia na semana, eu sabia assim, eu recebi o roteiro na quinta-feira. Eu sabia que na quarta-feira seguinte eu não ia gravar, e também tudo pode mudar, né? Se chove, muda, se não sei o que, muda. Mas ali, quarta-feira parece que eu não vou gravar. Eu ligava para o Rodrigo, o Ben fazia essa ponte também, ligava para o Rodrigo e marcava com uma delas, um desses 6 lugares. E aí a gente conseguia, juntava, todo mundo pode, vamos lá. E a gente marcava uma hora e ia lá. E aí era isso, eu passava uma manhã, eu passava uma tarde, e coisas inacreditáveis. Tem uma coisa muito linda que eu queria contar aqui, que assim, em todos os lugares que eu fui, quando eu fui entrevistá-las, tem uma coisa muito em comum, que elas te oferecem coisas. Então, assim, o tempo inteiro. Você quer um suco? Eu tenho um suco, sei lá, de ora pronobis com limão. Você quer comer? Eu fiz um bolo para você. A Wescla, por exemplo, tem café, tem bolo. Ela tinha feito um bolo para a gente, tinha café. Todas elas, assim, têm essa coisa que a gente fala, né? Que a comida une as pessoas, né? Tem até uma frase da tia Cida, que é a Damiana Inês que faz, da feijoada, em que ela fala isso, né? Como é que descobriram isso aqui? Por causa da minha feijoada, e a comida une as pessoas. Então, tem uma coisa meio nesse imaginário que as pessoas todas te oferecem água é básica, mas assim, um café, um biscoitinho, um bolo, um não sei o quê, um doce de banana, todo mundo tinha. Eu ficava assim muito impressionada também, né? Com essa generosidade, disponibilidade, elas não sabiam o que ia acontecer. E elas já foram ver a peça. Elas ficaram muito emocionadas, não todas no mesmo dia, algumas até a tia Márcia do Borel, né, essa guardiã das matas, com a Niara do Sol, foram no mesmo dia, e elas se conhecem, elas são amigas, isso que é mó barato também, como eu já fui visitar outra. E aí as meninas da Gamboa foram também no dia, a tia Cida foi no outro, só está faltando a Glaucia da Cozinha Solidária. Mas a Wescla foi ver também. Então, e todas elas ficam muito emocionadas, muito agradecidas pela história delas, de uma certa forma, está fazendo parte da vida cultural, né, do Rio de Janeiro. Eu espero que a gente viaje muito com essa peça, porque é uma peça, eu acho que as pessoas precisam conhecer também dessas histórias aqui, né, da cidade, eu não estou falando nem do estado, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, lugares que realmente passam despercebidos, que você não... Né? Tem ai, que linda essa árvore aqui, nossa, que fruto gostoso, não sabe a história, né? Quem plantou, como é que teve isso. Então é bem interessante, estou muito realizada, assim, eu estou muito feliz com esse espetáculo, com essas atrizes extraordinárias, como você falou, e são mesmo, tanto na entrega, tanto de estarem juntas ali com você na ideia, né, com a Maria Clara Vale também, que é a nossa violoncelista, todas, sem exceção, tem o Júnior Dantas, que é o meu assistente de direção, e faz parte da minha companhia, o Mondé, como você falou no começo, esse ano está fazendo 15 anos, a gente vai até fazer uma mostra ao Mondé, em São Paulo, agora em agosto, no Sesc. Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito realizada com um trabalho que você não sabe se vai chegar às pessoas, não sabe se as pessoas estão interessadas em ouvir, né, sobre essas histórias, não sabe...
né, a gente tem esses receios também de falar, gente, essas histórias me interessam, mas será que interessa a outras pessoas? E a gente está vendo que sim, né? Você viu que sim, né? Que chega, que as pessoas ficam loucas, que as pessoas querem saber como é que foram essas entrevistas, querem saber delas, querem saber se é real, das histórias, das atrizes, né? Então, assim, é um momento muito bonito, assim, que eu acho que eu estou comemorando bem meus 40 anos de teatro, assim, com essa peça e com o Partida também, que é uma peça que você falou no começo também, né, que a Cobogó lançou minha segunda dramaturgia, com idealização da Denise Stutz, direção da Débora Lan, produção do Ben Medeiros, falar de toda a ficha técnica, porque também é um trabalho muito lindo que eu faço. Aí eu fiz a dramaturgia e sou atriz, junto com a Denise. E eu fico louca para entrar na peça. Eu já falei, meninas, eu quero entrar nesse espetáculo, eu quero fazer também junto. Mas eu nunca consegui dirigir e atuar ao mesmo tempo. Eu não consigo, não sou essa diretora, eu prefiro separar mesmo. Mas essa é uma peça que me deu muita vontade de estar em cena com elas, sabe? Deu muita vontade. Eu acho lindo quando elas cantam, quando elas dançam, quando tem aquele auê todo ali, eu acho o máximo. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, Inês, eu recebo muito aqui gente que está com as suas produções podendo chegar ao público por conta de editais. E aí, queria muito e gosto de ouvir as experiências de cada um, assim, né? O último programa também era um filme que saiu por conta de editais, então eu gosto muito de escutar a experiência de cada um, falando sobre a importância do edital para que esse trabalho exista. Imagino, não sei, tô aqui, a gente escuta tanta besteira que eu fico imaginando alguém falar, mas ela faz novela na Globo, não precisa de edital. Para que precisa? Faz novela, tanta gente precisando aí, e as coisas não são assim, tá, gente? Nem quem faz novela não é milionário, a gente começa por aí. Outra coisa é que a função do edital na vida, né? Então, assim, na vida cultural de uma cidade, de um estado, de um país. Queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do edital, do FOCA, para que essa peça surgisse, né? Como que isso funcionou? Eu acho que todos os editais são fundamentais e eu acho que está acontecendo uma coisa muito, muito bonita em praticamente todo, né, falando aqui do Rio de Janeiro, que é a representatividade. Eu acho que os editais eles estão abrindo para essa representatividade e tem que abrir mais ainda, né? Muita gente fica, ai, gente, não, mas agora eu não vou nem botar em edital porque eu já sei que não vou ganhar. Não, gente, não é assim. Eu acho que a gente tem que, então, se aliar a pessoas que você acha que vai te ajudar ali, né? Que você pode trazer junto também. Eu acho que a gente agora ainda mais eu acho que a função da cultura é essa, né? Você abrir para agregar pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar e essa escuta para o momento, né? Eu acho que teve muito tempo, se você olhar 10 anos atrás, as peças eram, a maioria, pessoas brancas, né? Então a gente realmente tem que mudar essa realidade. Já está muito atrasado, muito atrasado. Então, eu acho que esses editais são super importantes. Eu acho que eu ganhei. Se fosse só eu, acho que eu não teria ganhado se eu fosse sozinha nesse edital. Eu acho que eu ganhei justamente porque tem essa representatividade, né? Tem essas histórias desses coletivos que eu acho que interessaram a eles, e de alguma forma, eu acho que eles se viram também numa obrigação de mostrar essas histórias, né? Mas eu acho importantíssimo. Eu acho só que tem pouco edital. Eu acho que tinha que ter mais, porque é muita gente, é muita gente. A gente, assim, teve pandemia, teve governo Bolsonaro, né, que é inimigo da cultura. Então, eu acho que, assim, agora a gente está retomando, mas ainda falta muita coisa mesmo. E eu acho fundamental que se tenha, que as pessoas escrevam mesmo, que as pessoas falem de suas histórias. Eu acho que isso, assim, a gente está conseguindo minimamente mudar um pouco essa nossa realidade, que tem que ser ampliada, né? Essa coisa assim, as pessoas têm que parar de dizerem que, ai, mas agora eu não tenho mais espaço. Sim, gente, vamos perder os privilégios, né? Não é nem perder, vamos usar, inclusive, os nossos privilégios e para agregar as outras pessoas, né? Para a gente ser inclusiva. A gente agora tem que ser inclusiva. Acho que é a palavra do momento, assim. A gente tem que abrir, a gente tem que ver o que está acontecendo, tem que ter essa escuta, né? Então, é isso, eu acho que esses editais são importantes. Quando as pessoas, nossa, atriz, bom,
eu nunca fui contratada da Globo, eu só fui contratada por obra, né? Eu nunca tive um contrato longo na Rede Globo. Eu comecei a fazer muito tarde, eu comecei a fazer teatro com 18 anos, e só com 36 anos que eu fui fazer a minha primeira personagem na Globo. E eles me chamam assim de 2 anos e 2 anos e meio, não tenho nenhuma uma constância assim. Eu amo fazer novela, amo, amo. Eu acho incrível, eu acho lá a Globo, o Projac maravilhoso, eu adoro de fato. Mas eu tenho uma carreira, ainda mais que depois que eu também virei diretora, virei dramaturga e tal, eu tenho essa carreira assim, o teatro ele me toma muito, é a minha casa, é onde eu comecei, é onde eu sempre estarei, porque é isso, né? O teatro jamais morrerá, pode vir a tecnologia que for, a gente sempre, né, enquanto tiver uma pessoa, isso que você está fazendo aqui é uma peça de teatro. Enquanto tiver uma pessoa ouvindo, a outra dialogando, a gente conversando, e tem milhões de pessoas, né, que é o seu público, assistindo, a gente está fazendo, e o teatro também tomou várias formas. A gente viu isso também na pandemia, né? Como ele se alastrou pela internet, né? Você não precisa mais fazer teatro dentro de um próprio teatro, né? Você pode fazer sempre pode, claro, teatro de rua, você pode fazer onde você quiser. Mas essa coisa assim da internet, né? Da gente poder, quantas peças foram contempladas também enquanto a gente estava na pandemia, né? Então, assim, eu acho que é isso, que é um lugar que nunca irá morrer, porque enquanto você conversar com a pessoa, né, enquanto você tiver uma boa história para contar, né, o Krenak, que foi agora, tomou posse, né, como imortal, na Academia Brasileira de Letras, eu tive a honra, o privilégio de estar lá. Eu vi isso, menina, no seu Instagram, você estava lá, arrasou. Maravilhosa, e ele diz isso, né? Assim, um livro, como é que ele fala, meu Deus, ver que eu vou lembrar essa frase direito. Foi até a Andréa Pachá, que estava lá, que me mandou na hora, e ele falou e ela replicou. Um livro, né? Ele é escrito por uma pessoa que ouviu uma história fascinante de uma outra pessoa que não escreveu o livro. Né? Então, um escritor, quando escreve um livro, primeiro ele ouve a história de uma pessoa que nunca escreveu um livro. Né? Então, é mais ou menos isso a frase. Depois a gente pode ver melhor. Mas é isso, assim, né? Esses espaços abrindo, e tem que cada vez mais, tem que abrir mesmo, tem que abrir mesmo. A gente tem que, na diversidade, que a gente tem uma unidade. Né? Inês, a gente tem aqui 2 quadros aqui no programa. Em um a gente fala uma notícia, vou começar com esse, uma notícia que dos últimos dias que tenha chamado a atenção da gente em alguma forma, né? De alguma maneira, pode ser positiva, pode ser negativa, mas a gente ficou ali encucada com ela. Você pensou em alguma coisa? Tem alguma notícia dos últimos dias que te chamou a atenção? Olha, tem uma notícia que é essa coisa horrível que o Elon Musk, que é, né, do Twitter, eu nem tenho Twitter, tá? Tô falando uma coisa que eu não tenho nem Twitter, que já virou o X, né? Outro nome, não sei. Mas, enfim, que essa história dele de não aceitar as regras propostas, ou seja, porque nos Estados Unidos você pode mentir à vontade, né? É como se fosse uma liberdade de expressão. Exato. Mas aqui você não pode, você não tem, você por conta de fake news, que a gente meio que caiu num buraco que caiu em 2018, né? Então, assim, a mentira não é bem-vinda, né? A fake news não é bem-vinda. Você inventar, e tem muitos sites, como diz até antes o ministro Flávio Dino, né? Antes do Supremo, ele falava muito isso, assim, que muitos jovens estavam se suicidando porque viam coisas na internet de outros jovens, e jovens que ficavam deprimidos porque ou sofria bullying, ou que inventavam coisas sobre ele e se suicidavam. Isso é uma loucura, gente. Isso realmente é uma loucura, assim, né? Se a gente quer ter uma sociedade democrática, se a gente quer ter realmente um avanço em algum lugar, a gente tem que segurar muito a nossa verdade, né? Ela tem que ser o nosso bem mais precioso, né? A palavra tem que ser o bem mais precioso, né? Eu falo uma coisa para você e não cumpro, isso não existe. Então, e cada vez mais a gente tem que nos fortalecer dessa maneira. Então, essa última notícia dele, inclusive, que ele quer, está acusando o Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre, da Suprema Corte, o juiz,
Alexandre de Moraes, e ele dizendo que isso é censura, que isso é absurdo. Não, isso não é. Isso a gente tem que, né? A gente tem que ter, é um mínimo de civilidade. Você não pode de jeito nenhum deixar que uma aberração tome conta da internet, né? Uma fake news. A gente tem que combater, sim, né? Tem muito antivacina aí por conta disso, por causa das fake news propagadas pelo ex-presidente Bolsonaro sobre as vacinas. Então, assim, gente, é uma coisa muito distópica, na minha opinião, o que está acontecendo dele querer, inclusive, se meter onde ele nem foi chamado e nem acho que, lugar dele aqui, né? Então, é isso. Eu acho que é a última notícia, mas que me deixou um pouco chocada. E essa era exatamente a notícia que eu tinha separado também para falar, porque é um assunto principalmente relacionado às coisas da minha vida acadêmica, que a gente passa por isso, sobre soberania informacional, né, e sobre desinformação de uma maneira ampla. A gente está aqui no grupo super debatendo também, porque, enfim, são várias coisas, né? Ontem eu falei, gente, eu saí do teatro e Xandão já botou ele no inquérito das fake news, já tudo acontecendo enquanto a gente estava lá. E aí... E tem uma coisa que eu acho que a gente sempre precisa destacar, que a ideia do Elon Musk não é defender a liberdade de expressão. Ele quer dinheiro, a questão é dinheiro. Ele é um bilionário, nasceu bilionário, sempre foi bilionário, ele quer defender a questão do dinheiro. E aí a gente, pensando em bastidores, essa coisa que você falou da questão dos suicídios. Eu vou sair então do Twitter. Eu adoro o Twitter. Eu entendo que é um poço de chorume, no geral, os comentários. Mas é um lugar onde você tem debates muito interessantes que acontecem também. Mas é isso, você tem que ter a regulação das redes sociais, porque tem crimes que acontecem também, como na vida. E aí, quando a gente pensa, você falou da questão dos suicídios, e aí tem alguns depoimentos de pessoas internas do Instagram, por exemplo, que aí é a Meta, que é o Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads e tudo mais, eles têm relatórios de como que a empresa causa depressão em adolescentes, pelas coisas que veem e tudo mais. Eles escolhem não dar atenção a esses relatórios e não tomar medidas, porque isso causaria prejuízos financeiros. Então, na prática, a ideia das redes sociais é ganhar dinheiro e como isso funciona. Por isso que a regulação das redes sociais é importante. É por isso que a gente precisa desses projetos de lei. E aí, só para finalizar e para a gente não se estender, porque a Inês já falou muito bem, pensando na parte do dinheiro, né, que é o que a gente está aqui chamando a atenção, quando o Bolsonaro era presidente, a gente tinha uma ideia de que a Starlink, que é a empresa distribuidora de internet do Elon Musk, iria distribuir internet para a Amazônia e tudo mais. Isso era um edital que só ela podia ganhar, sabe? Tinha uma treta já ali feita. E aí, a mídia tradicional, a imprensa, denunciou isso meio que caiu e tudo mais. Então, a partir daí, Elon Musk está com muita raiva. Não é verdade? Aí o Lula ganhou e falou, como assim? E aí, a última é que ele tem também uma empresa de carros elétricos. Você vê, ele tem muitas empresas de muitas coisas diferentes, ele é um grande bilionário. E ele tem uma empresa de carros elétricos. E aí, a empresa chinesa BYD Company recentemente anunciou a construção de 3 fábricas de carros elétricos no Complexo Industrial de Camaçari, na Bahia, a partir de investimento de 3 bilhões de reais. Serão as primeiras fábricas desse tipo no Brasil, uma empresa chinesa. E aí, o perfil Cafezinho, que é um perfil de jornalismo independente, tem um site, apontou que faz sentido. Essa é a verdadeira razão do nervosismo do Elon Musk com o Brasil. Ele queria que fosse a fábrica dele. Num governo Bolsonaro, num governo de direita, a gente ia ter aqui o resto da Tesla, que é a empresa dele. A gente ia ter um monte de... E aí não é. De repente você faz um acordo com a China. Olha o problema aí acontecendo. Então, a gente tem essa coisa de querer destruir um poder mesmo. E aí vai dizer que é ditadura, porque você quer implantar essa ideia. Na rede social tem esse poder, né? Enfim. E ele quer enfraquecer também o Xandão, né? A verdade é essa. Ele enfraquecer também, né? O governo, a soberania brasileira como um todo, né? Exatamente. É isso. E aí eu estava ouvindo agora um podcast da CBN, contando toda a história da ditadura, e o primeiro episódio fala exatamente de como os Estados Unidos, e aí enquanto poder institucional, o governo dos Estados Unidos, a embaixada, foram importantíssimos para que a ditadura em 64 se implantasse no Brasil. Então, sim, gente, desde 61 até... desde 61 que os Estados Unidos já estavam exatamente armando... Os Estados Unidos a gente não está mandando mais aí, a gente precisa resolver. Estados Unidos é assim, gente. Quem não sabe. Exatamente. E aí, outro quadro, Inês. A gente tem um outro quadro aqui que é uma dica. Um filme, uma série, um livro, um negócio que você acha que a nossa galera devia conhecer. Eu fiz uma... Né, durante essa pesquisa também, eu li este livro aqui, A Mãe
A mãe da mãe de sua mãe, peraí, deixa eu botar A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas, que é sensacional, da Maria José Silveira, que é um livro que conta a história do Brasil de 500 anos apenas por uma família. Então, assim, são contadas por mulheres de uma mesma família, como se chega até os dias de hoje, e conta a história do Brasil, os terríveis acontecimentos, e enfim, sobretudo, como se fosse essa linha assim do tempo. É sensacional esse livro, é muito lindo esse livro. Vou também, né, indicar aqui uma dramaturgia que eu acho incrível, que é o Vaga Carne, da Grace Passot. Esse texto dramatúrgico assim, é uma revolução teatral, ele é deslumbrante. E eu vou indicar também esse livro aqui, icônico, que todo mundo, se não leu, né, deveria ler, deveria estar nas escolas, no ensino médio, Um Defeito de Cor, né, da Ana Maria Gonçalves. Então, são essas minhas 3 dicas aí de leitura. Nossa, esse daí, o da Ana Maria Gonçalves, eu já li. Tem até um vídeo no canal aqui em algum momento. Eu li há muitos anos Você sabe sobre. que eu li e eu estou fazendo agora de novo uma leitura coletiva. Boa! Não, tem muita coisa. Dá para realmente, botando ensino médio, dá para trabalhar um monte de disciplina, dá para trabalhar ao longo do tempo. É muito interessante. A Portela fez a maravilhosidade de transformar em enredo, e o livro esgotou. Então, assim, tá tudo super conectado, né? Tudo a ver. O livro que eu vou destacar, gente, como eu falei no programa passado, 550 coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, toda semana eu tenho aqui uma dica diferente, é muito difícil, tá? Tá se transformando em algo muito difícil, tá na dica. Então, eu vou indicar o livro que foi tema da entrevista aqui nesse programa 2 semanas atrás. Vai que você não viu, vai que você esqueceu, volta lá para ver, que é esse livro aqui, do Vitor Vava. É um livro lançado independente, ele é bem grandinho também, eu estou na metade, mais da metade, já passei. Chama Guerra dos Mil Povos, um épico durante a nossa maior revolta indígena. Então, se passa em 1500 e tantos, não é bem no comecinho não é logo que os portugueses chegam, eles já têm aqui já se colocaram aqui no litoral de Rio e São Paulo, e você começa essa disputa, né, entre aí um homem branco se junta aos indígenas, né, e mostra muito, por exemplo, que é a parte que eu tô quando a gente vai chegar mais na guerra mesmo, de como a gente tinha disputas aqui entre os diversos povos indígenas, disputando entre si, guerreando, e quando descobrem essa ameaça maior, se juntam porque entendem, no fim das contas, somos os que chegaram aqui primeiro, somos os que já estavam aqui e precisamos lutar, né? Então, é um período que você não tinha, por exemplo, ainda tráfico negreiro, é antes disso, né? Quando ainda tem realmente os povos indígenas e os portugueses, e como um era uma ameaça para os interesses do outro, né? Assim, no caso dos interesses portugueses, os interesses dos nativos eram apenas continuar vivendo suas vidas, né? Então é muito interessante. É uma ficção, mas é uma ficção que é muito enfatizada o tempo todo, e na entrevista ele fala isso, em muitos trabalhos acadêmicos, arquivos que existem, porque, enfim, muito do ponto de vista do português, que era quem escrevia e deixou seus escritos, mas ele tem assim uma fidelidade histórica o máximo possível que dá para ter com o que a gente tem de disponível esse livro traz. Então, no fim das contas, eu procuro, assim, ainda mais a gente que mora no Rio de Janeiro, sabe? Tem muito lugar que, tipo assim, a Pedra da Gávea, como ela era importante para os povos que aqui moravam e tal. Então, é muito legal nesse sentido também. A gente vê, eu moro em Niterói, então, aqui é um lugar que super é a batalha na Baía de Guanabara. Eu olho, gente, a Bahia está aqui perto de mim. É muito legal imaginar o que aconteceu aqui, onde eu estou, sabe? Onde está meu prédio, em 1500 e pouco. A história aqui também é nossa. No nosso caso, está aqui é mais ainda, né? Que a gente está bem em cima dessas terras, né? Enfim, eu queria muito te agradecer, Inês, por você ter aceitado o convite. Eu estou muito, muito feliz mesmo de ter você aqui, de ter podido assistir o seu espetáculo. E aí eu queria te dar um tempinho para você chamar, porque a gente vai entrar no último fim de semana, não é? Se não me engano, é o último fim de semana de apresentações. E aí, uma coisa que eu acho muito legal é que você também falou aqui na entrevista, que é um espetáculo, e acho que a Simone Maser, acho que fala, não lembro agora, que é a ideia de que esse espetáculo instigue as pessoas e dê nas pessoas a vontade de conhecer essas mulheres, de conhecer esses trabalhos, de entender quem elas são e que não passe mais despercebido, ou que seja percebido por um grupo muito pequeno, né? Mas que as pessoas, de alguma forma, queiram conhecer e se envolver com aqueles projetos, com aquelas propostas. E, obviamente, a gente sai do espetáculo, algumas coisas eu já conhecia, outras coisas não, e fui querendo procurar, saber e conhecer e tudo mais. Então, enfim,
queria novamente te agradecer e convido o pessoal para assistir esse último fim de semana aqui nessa temporada no Sérgio Porto, porque eu tenho certeza que isso aí vai voar. Tomara, tomara. Bom, Manu, eu que te agradeço esse convite, o interesse, você ter ido lá, foi tão carinhosa a sua presença também lá na nossa peça, e essa fala quem diz é a Lux Negri, que diz isso, né? Se uma borboleta dessa pousar em alguém aqui da plateia, né, e vocês saírem querendo conhecer, isso já vai gerar uma epifania e vocês vão de fato, né, ficarem curiosos para conhecer essas outras mulheres. E então é isso, nós estamos entrando nessa última semana, é de quinta a sábado, às 20 horas, e domingo às 19 horas, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, que fica no Maitá, no Rio de Janeiro, é um teatro da prefeitura, que está todo reformado, está uma graça lá, a gestão da Luísa está deixando ele assim muito maravilhoso. E isso, e falar mesmo para as pessoas irem a essa peça. Eu sei que os teatros estão voltando a ficar lotados, né? Isso é tão bom a gente fica. Ontem estava lá, ingressos esgotados, que eu vi. Ingressos esgotados. Ontem, no caso, gente, a gente está indo no ar na terça, mas a gente está gravando na segunda, e por isso estou falando ontem. Só para vocês não acharem que eu estou maluca também, que tem apresentação segunda, que não tem, tá, gente? Não, é de quinta a domingo, sendo que de quinta a sábado às 8, domingo às 7. E é isso, mas não só lá, mas outros teatros também, né? Estão bem cheios, bem lotados. Eu acho que as pessoas estão com essa procura, né? E isso, as pessoas irem a shows, as pessoas, né, contribuírem para essa continuidade do artista independente, como tão bem diz a nossa querida Simone Maser no final da peça, né, que é uma cantora extraordinária também, vive fazendo shows aí pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Nossa, em julho ela tem uma turnê em Portugal, somente isso. Então, das pessoas irem à dança, né, o passinho, que olha que bacana também, o passinho tá sendo difundido de uma forma bem linda, e é linda essa dança. Em Portugal tem a galera também do Olodum, tem o Olodum Mirim, se eu não me engano, em Portugal, desculpa, em Niterói, estou doida aqui falando Portugal, em Niterói tem o Olodum Mirim, que é um grupo muito legal também. Enfim, gente, assim, né, das pessoas irem, conhecerem, sempre estarem participando da vida, exposições, música, teatro, dança, filme, cinema, né? Streamings, né? Assistam, consumam arte, porque isso abre a sua cabeça para você ter a sua própria opinião e não ficar escutando fake news. Então, cuidado aí com as fake news. É isso, meu recado. Né? Inês, antes da gente ir embora, a gente está gravando esse programa na segunda e ele está indo ao ar nesse momento na terça-noite, porque a Inês tem o lançamento da dramaturgia dela, né? Conta pra gente. Exato. Inês, já nesse momento em que você está assistindo, está lançando a dramaturgia dela. Conta aqui. Exatamente. Eu estarei lançando aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, o Partida. A minha dramaturgia, eu fiz a última peça e agora a Cobogó também lançou o Partida, a editora Cobogó, que tem idealização da Denise Stutz. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Tem a idealização da Denise Stutz, a direção da Débora Lan. Aqui, ó, tem essa foto aqui que eu acho tão bonita, que a gente encena, ó, eu e a Denise em cena dessa Boa. foto. E aqui tem vários textos lindos, tem da Inês Peixoto, que é do Grupo Galpão, tem do Márcio Abreu, do Ben Medeiros, que é o produtor da peça, da própria Débora Lan, tem também a orelha do livro, e da Denise Stutz, que é a minha parceira nessa peça, que está fazendo também o Mariposas Amarílias. Então, amanhã estarei no Janela, né? Mas vocês não vão ver, porque vocês vão estar vendo aqui o programa. É isso. Amanhã, que no caso é hoje. Amanhã para a gente agora. Amanhã, hoje eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou lá na Janela. O metaverso. O metaverso, essa internet, ela permite tantas coisas, não é mesmo? A internet, ela permite que o amanhã seja hoje seja amanhã, coisas acontecem. E fica eterno, né? Porque o seu programa, as pessoas veem... Eterno, porque às vezes você pode estar assistindo em 2025. E aí... entendeu? É muito doida a internet. Nós estamos agora em abril, amanhã será dia 9 de abril de 2024. Então, amanhã nós temos esses dois compromissos. Olha que chique que eu estou, gente. Estou aqui no programa da Manu e vou estar nesse lançamento ali do Janela, da livraria Janela do Jardim Botânico.
E é isso. Depois vocês leem também o Partido, essa minha dramaturgia. Boa, obrigada, Inês. Ó, para você que está assistindo a gente, queria lembrar que tem aqui na descrição o link para o nosso Apoia-se. R$ 5 por mês a gente consegue continuar produzindo vídeos. São vídeos que são exclusivos, eles ficam um mês só para os apoiadores, depois eu libero para todo mundo. Então, é uma maneira de permitir que o canal continue existindo, que eu possa continuar indo para os teatros, né? Enfim, a gente paga passagem, paga não sei o que, paga um negócio. Permita que a gente possa continuar indo para os eventos, trazer aqui o conteúdo, possa melhorar os equipamentos. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a vocês que estão assistindo. Minhas redes sociais também aqui na descrição. E, claro, obrigada, Inês. Sucesso. Muito, muito prazer de ter aqui, te conhecer pessoalmente, também de ter aqui no programa. Obrigada. Eu te agradeço. Beijo, Manu. Obrigada. Beijo, gente.